Sim, muito bom dia, tudo bom? Estamos aqui para começar mais uma série e dessa vez eu confesso, estou mais tenso que o normal, porque depois que a gente combinou lá, tá, vamos lá, essa série, eu me comprometi, tá, dia 6 eu posso levar a mensagem, que eu me dei conta, é a abertura da série, né? E geralmente o pastor abre a série. Então, o que acontece? A gente já tem aquela, é nessa linha que tem que, tá dado o caminho, né? E dessa vez eu não tive essas molezas. Mas vamos lá. Mas a gente crê que é Deus que vai falar, né? O fato de Deus estar aqui já é um milagre, né? Então, né, eu estava ouvindo uma das pregações do Tim Keller, ele contou uma história de que tinha um homem que dizia assim, quando ele chegava para algum crente e perguntava, você é crente? E a pessoa dizia, claro que eu sou. Quando o cara dizia, sou fruto de um milagre, esse é crente de verdade, né? Então, eu estar aqui realmente é fruto de um milagre, e eu queria saber, você aqui, você já teve experiência com milagre? Já aconteceu alguma coisa na tua vida que você pode dizer assim, eu presenciei um milagre? Ou na vida do outro? Eu não estou aqui, não tenho as habilidades aí de responder e falar, mas vocês podem mandar, a produção está por aí, o pastor está ali, ele... Aliás, se eu falar alguma coisa errada, já manda, ele já corrige online, né? Vocês já saem abençoados. Mas você já presenciou um milagre? O que chamou a tua atenção nesse milagre? Qual foi a tua experiência com isso? O que você sentiu quando você percebeu que, aconteceu um milagre na minha vida? Eu tive uma cura, eu tive uma libertação. Gente, eu nem percebi que aconteceu um milagre, agora que eu me dei conta, olha o livramento que Deus me deu. Como é que você se sentiu? Né? O que é milagre para você? Se você tivesse que definir milagre, é uma mágica? Tipo, acontece alguma coisa? Aí eu fui buscar lá a informação lá no dicionário Michaelis, né, que a minha esposa disse que é um bom dicionário, por isso que eu fui lá. É bom, amor? É bom, ela está dizendo que é bom. Então, olha só. O Michaelis diz para a gente que milagre, ele dá 4 definições aí diferentes. É um fato, um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza, inexplicável pelo conhecimento nosso, humano, né? É um acontecimento admirável, espantoso. É um fato que causa admiração e surpresa. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, ou daquela forma. E qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. Então, os próprios estudiosos da língua, da palavra, do significado, entendem que há uma intervenção divina. O milagre acontece porque houve uma intervenção divina. E é interessante que quando a gente precisa de um milagre, geralmente é algo específico. Eu tenho um problema, né? Muitas das vezes a gente associa milagre a curas, coisas que os médicos não conseguiram resolver, a ciência não conseguiu resolver, e Deus, então, vai lá e resolve aquela situação. Às vezes a gente olha o milagre para uma solução da nossa vida financeira, que a gente não vê solução, e de repente aparece uma solução, né? Às vezes a gente diz, né, principalmente para os filhos, olha, fulaninho, dinheiro não cai do céu, mas parece que o dinheiro caiu do céu. Um irmão foi lá, olha, eu fui tocado, está aqui, eu quero te ajudar dessa forma. Você não esperava por aquilo, né? Então, geralmente você tem um problema específico e o que você visualiza é a solução daquele problema específico, aquela solução que você não conseguia encontrar. Só que quando Deus realiza um milagre na nossa vida, claro, ele atende essa necessidade, que ele entende que você precisa de resolver aquele ponto, daquele alívio, você precisa ter aquela situação da sua vida resolvida. Mas ele olha muito mais fundo. Quando Deus realiza um milagre na sua vida, ele quer te impactar de uma forma muito mais profunda. Sabe por quê? Eu fiquei buscando uma ilustração e eu me lembrei disso aqui. Não sei se está dando para ver ali. O milagre, visualmente, o que você precisa, você está com uma enfermidade, a cura para aquela doença. Opa. Achei. É o efeito imediato, é aquilo que você consegue visualizar como a ponta do iceberg. Mas Deus
te vê lá no fundo do iceberg. Aquilo que não está visível para você, que não está visível para ninguém. E Ele quer te impactar aqui, Ele quer impactar a sua vida profundamente. Então, Ele entende que você tem uma necessidade a ser atendida, mas Ele aproveita essa situação para te impactar lá no fundo. Então, a intenção de Deus é sempre muito maior do que o milagre em si. É muito mais do que a gente imagina. E Ele aproveita essa oportunidade para revelar o caráter dEle, para mostrar o amor dEle para você. Milagre é diferente de mágica. E a gente vai entender o porquê. E aí eu queria te pedir para acompanhar comigo uma história, um dos milagres mais conhecidos de Jesus. O famoso milagre lá da multiplicação dos pães e dos peixes. Ou, melhor, o nome certo desse milagre seria alimentação de mais de 5.000 homens. Então, eu queria te desafiar a olhar para essa passagem tão conhecida, só que por um olhar um pouquinho diferente, por uma perspectiva um pouquinho diferente, sobre o que Jesus quer nos ensinar e quis ensinar para os discípulos a partir desse milagre. Deixa eu contar para vocês, mais ou menos, que momento da vida de Deus, de Jesus e dos discípulos ele estava vivendo, tá? Ele tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. João Batista tinha sido decapitado, a cabeça de João Batista tinha sido entregue lá numa bandeja. O Herodes achava que Jesus, quem fez isso com João Batista, acreditava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. As autoridades estavam atrás de Jesus, ele estava preocupado, ele estava triste. João Batista era primo dele. João Batista foi aquele que veio anunciar o caminho para ele. Quem assiste aí a The Chosen, já passou por aí, desculpa o spoiler, vai poder presenciar isso de uma forma bem legal, né, que a série mostra isso muito bem. Ao mesmo tempo, os discípulos estavam voltando de missão, porque no evento anterior, Jesus tinha mandado cada grupo de discípulos para as cidades, e os discípulos voltando e querendo conversar com ele. Essa era a situação. Vamos tentar nos colocar nesse momento, né? Nós, com as nossas demandas, crises familiares, notícia ruim chegando, a conta do banco que não fecha, aí o nosso filho chega, quer contar para a gente da prova do vestibular que ele fez e que você está torcendo para ele passar, a esposa quer contar dos problemas da casa, o marido quer falar dos problemas do trabalho, né? Ou se você tem pessoas sob a sua responsabilidade, seu funcionário viajou e está voltando com o report do que aconteceu, da venda, e você precisa cuidar disso tudo. Nesse contexto, eu começo a ler em Marcos 6, 31 a 44. Marcos 6, abra aí a sua Bíblia digital, não vai aparecer o texto ali. O pastor pediu aí que quer que o pessoal use mais a Bíblia. Para quem tem a Bíblia manual, Marcos fica bem entre Gênesis e Apocalipse, para facilitar aí a sua busca. Vamos lá, Marcos 6, 31. Vou ler na versão da NVI, tá? Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse aos discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os conhecido, correram a pé todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos, aos povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários.
devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou eles, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães, tomando os pães, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Muito bem, quando a gente olha para esse texto, a gente pode olhar de uma forma bem simples, superficial. Nossa, milagre de Jesus. Jesus tinha um monte de gente para alimentar, pegou lá 2 pãezinhos, 2 pãozinhos franceses, né, 2 sardinhazinhas, fez uma oração e, puf, virou um sanduíche de metro, virou um pirarucu e serviu a todo mundo. Jesus fez uma mágica. Glória a Deus, Jesus tem poder sobre a minha vida. Amém, irmãos? Vamos para casa abençoados. E a gente pode olhar dessa forma superficial. Mas eu queria te pedir para me acompanhar aqui numa mergulhada e vamos voltar um pouquinho. Antes do momento do milagre, vamos ver aqui a intencionalidade de Jesus. O que Jesus quer fazer através desse milagre na vida dos discípulos, na vida daquelas pessoas, daquela multidão e na nossa vida. O primeiro ato de Jesus aqui foi perceber que ele e os seus discípulos estavam cansados, precisavam de um time, de um tempo. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus sabia o que ele teria que operar. Os discípulos não. Nós, muitas das vezes, não conhecemos qual é o plano de Deus, o próximo passo de Deus, mas nós sabemos que estamos cansados. Alguém aqui não está cansado? Alguém que está tranquilo? Tem uma semana tranquila pela frente? Teve uma semana tranquila? Acho que não. Então, a primeira coisa que Jesus faz é preparar os seus discípulos, porque ele sabia que o que estava vindo pela frente, eles seriam desafiados, eles precisavam descansar. Eles estavam precisando compartilhar, gente. A gente chega à noite em casa, a gente não quer contar como foi o dia, eles estavam chegando numa missão, eles estavam querendo conversar. Um dos discípulos de Jesus tinha sido discípulo de João também, ele devia estar triste também, porque o ex-mestre dele tinha sido morto. Então Jesus prepara eles. Havia muita gente indo e vindo, as pessoas estavam atrás deles, a ponto deles não terem tempo para comer. Parece bem a nossa realidade hoje, a gente não tem tempo para parar e almoçar, né? Come um sanduíche rápido e volta a trabalhar. E o que Jesus faz? Vem comigo para um lugar deserto, vamos descansar. E o que eles fazem? Eles pegam um barquinho para atravessar o lago. E aí olha que interessante, enquanto eles pegam esse barquinho para atravessar o lago, a multidão dá a volta no lago. Imagina, você tem um lago aqui, eles pegam o barquinho, devem ter deixado a vela bem fechadinha, o barquinho bem devagarinho, e eles conseguirem desacelerar, se acalmar, conversar, trocar uma ideia, se preparar para aquele momento. Então eles pegam o barco e se afastam para um lugar deserto, que era o outro lado do lago. E naquele momento, a intenção de Jesus é dar o descanso. Nós precisamos descansar, nós precisamos desacelerar. E esse foi o primeiro ato de Jesus, tranquilizar, baixar um pouquinho a poeira. Logo depois disso, Jesus chega do outro lado, e eu acho que a intenção, né, tentando visualizar o momento de Jesus, era chegar no outro lado do lago, e era um lado que tinha como se fossem umas colinas, e dar uma descansadinha ali, dar uma recostada. Só que a multidão acelerada, como está hoje em dia, como estava, deu a volta no lago e foi lá encontrar com Jesus. Então, imagina a cena, o barquinho devagarinho no meio do mar, Jesus acalmando os discípulos, e aquele monte de gente dando a volta no lago.
Deve ter uma aflição. Meu pai do céu, eu fui para lá para descansar. O povo vai chegar antes de mim. Quando Jesus chega lá e desce do barco, ele encontra uma multidão esperando por ele. Jesus tentando desacelerar, a multidão acelerada atrás dele. Não é diferente do dia a dia. A gente, às vezes, está correndo de um compromisso para o outro e a gente não consegue ver as pessoas que estão precisando da gente. A gente não consegue visualizar, parar e olhar, porque a gente está correndo no mesmo ritmo dele. E aí, quando alguém vem para você e quer conversar contigo, precisa da sua atenção, um colega, um familiar, um vizinho, você não tem tempo para aquela pessoa. Você escuta aquela pessoa, dá aquele sorriso de aham, mas a sua cabeça já está lá. E você quer escapulir, você não tem tempo para aquela pessoa. O ritmo que Jesus quer para a sua vida, o ritmo que você deveria ter, e você acaba se envolvendo, você acaba indo nesse ritmo e você não tem tempo para as pessoas. Olha a atitude de Jesus nesse momento. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles. O que é compaixão? Compaixão é você sentir a mesma dor do outro. Compaixão. Vem de compartilhar, mesma coisa. Compartilhar, você divide, você partilha junto. Aqui você sente junto. Paixão aqui no sentido de sentir. O que foi a paixão de Cristo? Foi quando Cristo sentiu sobre si todo o nosso pecado, todo o peso do nosso pecado. Isso fez ele sofrer muito mais do que as chibatadas que ele tomou. Jesus teve compaixão, ele sentiu toda a dor, toda a necessidade que aquelas pessoas tinham. Aqueles que precisavam de cura, aqueles que precisavam de ensino, aqueles que precisavam de atenção. E é interessante que cada apóstolo, quando conta algum trecho da vida de Jesus, na hora que você lê, você vê que cada um entra em detalhezinhos ou observa a coisa por um prisma diferente. Porque a palavra de Deus fala com cada um de forma diferente. Então, ao observar o fato, ou a escutar alguém contando o fato, porque alguns dos evangelistas estavam ali, Mateus e João estavam ali, eles viram o que aconteceu, testemunhas oculares. Lucas e Marcos, não. Eles ouviram o que foi contado e escreveram. Então, são pessoas diferentes, olhando para o mesmo fato de uma maneira diferente, eles contam esse fato de uma maneira diferente. E eles dão atenção, ênfase naquilo que chama a atenção deles. Então, no texto que nós lemos, que foi Marcos, Marcos fala que Jesus passou a ensinar-lhes. Alguns dos outros falam em cura, que Jesus passou a curá-los. Outro já foca mais a questão da atenção que Jesus passou a dar para aquelas pessoas. Então, cada um percebeu de uma forma. E Jesus, quando olha para a multidão, sente as necessidades da multidão, o que Jesus faz? Eles precisam de mim. E olha que interessante, é um milagre dentro do milagre. O milagre que vai ser o nosso assunto principal, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus estava curando as pessoas, como se fosse as preliminares antes de ir para o ato principal. E aí, eu queria perguntar uma coisa para você. Quem é você nessa multidão? Por que você está aqui? Por que aquelas pessoas estavam atrás de Jesus? Alguns estavam buscando atenção, alguns estavam querendo aprender, alguns precisavam de uma cura, muitos estavam curiosos, muitos estavam ali para pescar o que Jesus estava falando para incriminá-lo, cada um tinha uma intenção diferente no coração. Por que você está hoje aqui? Qual é a sua intenção ao buscar a Deus? Ou então, quem é você na fila do pão? Ou do peixe, Já antecipando aí. Mais importante,
A razão pela qual aquelas pessoas estavam ali, seja interesse, seja uma genuína intenção de estar compartilhando com Jesus, estar aprendendo de Jesus, não importava, não fazia a mínima diferença para Jesus. Ele acolheu todas aquelas pessoas, independente da intenção delas. Mesmo os que estavam ali tentando enganá-lo, tentando pescar alguma coisa para usar contra ele, ele acolheu essas pessoas da mesma forma. Ele teve a mesma compaixão dessas pessoas. Traz hoje em dia, né? Quando uma pessoa se aproxima de você pedindo uma ajuda, você não... Para que essa pessoa está me pedindo isso? Ah, aquele cara ali que está me pedindo ajuda, eu vou dar o dinheiro para ele, ele vai comprar droga. Não vou ajudar ele, não. Olha, aquele camarada ali, se eu abrir agora o vidro do meu carro aqui, ele vai vir me assaltar. A intenção dele não é boa, eu não vou ajudar ele. É complicado quando a gente traz para o nosso dia a dia. Então percebam como Jesus estava querendo atingir aquelas pessoas, os discípulos. Ele acolheu aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, independente do que elas estavam querendo. E aí eu uso a música dos Titãs para perguntar, né? Tá bom, qual é a sua intenção? E você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Do que você está precisando? Jesus, de alguma forma, começa a fazer isso quando ele começa a interagir com aquela multidão. Ele começa a conversar com cada um, tentando escutar e entender o que cada um estava precisando. E eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse nessas perguntas que eu fiz. Quem é você na multidão? O que você quer? Por que você está hoje aqui? Porque isso vai ser importante para o próximo passo. Então, de novo, não que Jesus vai te acolher de uma forma diferente, mas para você entender aonde Jesus quer te alcançar, que parte do seu iceberg Jesus quer alcançar com o milagre que você precisa nessa manhã. Que foi a terceira parte que Jesus fez. Jesus quer realizar os milagres através de nós. Então, independente da forma como você se chega para Jesus, Jesus quer te transformar, Jesus quer te impactar e quer usar você como canal de milagre. O que Jesus falou para os discípulos? Ele, porém, respondeu, quando os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, tem que dar comida para esse pessoal todo aí, está ficando tarde. Deem-lhe vocês algo de comer. Senhor, aquela pessoa precisa da sua ajuda. Senhor, tem tantos pobres no nosso país. Senhor, tem tantos problemas sociais, tem tanta injustiça. O que nós podemos fazer por isso? Deem-lhe vocês algo de comer. Sejam vocês veículo para que o milagre aconteça. E aí depois que ele agradece, né, ele chega mais à frente, ele agradece a Deus pelos pães, pelos peixes, entrega na mão dos discípulos e entregou os discípulos para que eles servissem ao povo. Não foi Jesus que serviu diretamente ao povo. E por isso que é muito importante a gente entender e a gente deixar que Jesus nos transforme, para que Jesus opere o milagre através de nós. É interessante que quando João conta essa mesma história, ele conta um pouquinho diferente. Ele diz que Jesus mais cedo tinha chegado para Filipe e falado assim, ô Filipão, ó, vai ter que dar comida para essa galera aí mais tarde, tá? E o Filipão ficou quieto, não fez nada. Então, no momento que ele chegou para Jesus, tem que alimentar a multidão. Jesus deve ter olhado assim para Filipe, né? Filipe, né? Então, Jesus hoje está te chamando, Jesus está me chamando. Venha ser um canal de milagre. Independente de como você está, desacelera. Tenha um tempo comigo. Identifica essa multidão, quem está precisando de você. Se disponha a você ser o veículo para aquele milagre. E aí,
a gente dá um passinho mais e a gente vê uma coisa muito interessante. Quando Jesus pega aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, e por isso que eu disse, olha, mais do que o milagre da multiplicação é o milagre da alimentação. Vocês prestaram atenção quando nós lemos qual foi a oração que Jesus fez? Jesus chegou e falou, Pai, multiplica isso aqui, faz essa sardinha virar um pirarucu, faz esse pãozinho francês virar aquele sanduíche de metro. Olha a oração que Jesus faz. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Ele agradeceu a Deus pelos recursos que ele tinha ali, visíveis, na mão dele. Ele não fez uma orientação, Deus, multiplica isso. Meu pai, me ajuda a alimentar a multidão com isso aqui. Não, ele agradeceu a Deus pelo que ele tinha naquele momento. A oração que ele fez passa no The Chosen. Né? É mais ou menos essa oração que ele fez, porque era uma oração que qualquer judeu fazia, inspirado lá no Maná, quando Deus deu o deserto. Era uma oraçãozinha mais ou menos assim. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes provir pão. Foi isso que Jesus literalmente falou naquele momento em hebraico, né? Não em português. Então Jesus agradece, e aí no momento em que Deus te chama e pede para você ser o veículo do milagre, mas eu não tenho recursos para isso, os meus recursos são limitados. Eu tenho vergonha de falar. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho... Alguma coisa você tem. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu a Deus. A oração dele foi de gratidão, não foi um pedido de multiplicação. E nós acabamos de fazer o que hoje? Adorar a Deus. A nos entregar como oferta para Deus, para que Ele nos use. Deus vai usar os recursos que a gente tem para alimentar a multidão, nos usando como canal para isso. E aí, então, chega o grande momento, o momento do milagre. Jesus deu graças, entregou na mão dos discípulos, pediu, pede para as pessoas se sentarem aí. Imagina, Jesus agradeceu, está lá com 5 pãezinhos e 2 peixes, 5.000, a comida está aqui. Imagina o que não ia acontecer. Não, senta, bota o pessoal sentadinho aí. Vamos organizar e agora vocês vão e vocês, então, distribuem a comida. Né? E aí, gente, a hora que você começa a estudar isso, você começa a viajar, tá? Tem teólogo que começa a querer dizer, não, mas sabe o que é? É que é óbvio que todo mundo ali tinha levado o seu lanchinho. Então, o que aconteceu naquele momento, na verdade, é que quando eles sentaram em grupos, a galera dividiu o lanchinho. Então, o milagre foi um milagre do compartilhar, porque senão uns iam comer e iam embora, outros iam ficar sem. Né? Qual é a mãe que não vai sair de casa sem um lanchinho para os filhos? Né? Tudo bem, pode ser. Né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus e que Jesus tem sim o poder para fazer com aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes alimentasse todo mundo e sobrasse. Então, não importa, pode ter um monte de tentativas de explicar o que aconteceu ali, né? Mas o milagre em si, o que acontece ali, mais do que a multiplicação, ou mais importante que a multiplicação, porque, de novo, a multiplicação daqueles alimentos é a ponta do iceberg, é o que as pessoas viram, o que está no fundo, e o milagre de verdade é que Jesus nos satisfaz completamente. Através daquele milagre, a palavra diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas lembra, quando as pessoas deram a volta no lago e foram atrás de Cristo, elas não foram atrás de Cristo porque elas estavam com fome. Elas foram atrás de Cristo porque elas precisavam de cura, elas precisavam de atenção, elas precisavam de alguém que saciasse uma fome interior, não somente de comida. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê?
E o milagre é que, através da conexão com aquelas pessoas, através do serviço que Jesus pede para os discípulos fazerem, ele satisfaz a todos completamente. Não somente da fome da comida, porque ele foi intencional, ele sabia que aquelas pessoas estavam famintas de muitas outras coisas. Ou como diz o Blaise Pascal, aquelas pessoas tinham um vazio dentro dela que era do tamanho de Deus. E era isso que aquelas pessoas precisavam. E o ato de Jesus de chegar, sentir compaixão, cuidar daquelas pessoas, preencheu esse vazio delas. Saciou essa fome espiritual. Então, o ato visível conseguia alimentar 5.000 pessoas com 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O que Jesus atinge aquelas pessoas, eles ficam totalmente satisfeitos. E ainda sobra, porque a graça de Deus é superabundante. Vamos pensar nos dias de hoje. Quando uma pessoa chega para você carente, te pede alguma coisa, você vai lá, muitas das vezes, dá um dinheiro, pega aquela pessoa, compra um lanchinho, dá para aquela pessoa. O que aquela pessoa precisa, muitas das vezes, mais do que aquele lanchinho, é que você sente com ela e escute a realidade dela. Você converse com ela. Muitas das vezes aquela pessoa, além de não comer alguns dias, além de não se higienizar, não tomar um banho, aquela pessoa não tem alguém para conversar com ela há muitos dias. Aquela pessoa não sente um abraço, não sente um contato, não se conecta com ninguém há muito tempo. Ou no nosso meio, que graças a Deus, nós aqui, ou a maioria das nossas famílias, vive em ambientes bons, né? Muitas das vezes você está com o seu colega de trabalho, que às vezes tem rios de dinheiro. O cara não precisa de comida para o estômago dele. Mas você percebe uma pessoa, às vezes com problemas familiares, uma pessoa que às vezes não vai precisar de sentar para almoçar, vai precisar de um cafezinho com você. Mas você tem tempo, você está procurando desacelerar para poder ser o veículo de milagre de Deus na vida daquela pessoa, e através de um cafezinho, ajudar essa pessoa a ficar satisfeita. E por isso que Jesus, ele também trabalha a vida dos discípulos, e interessante que ele, a hora que a gente olha cada uma desse ritual que Jesus seguiu, a gente vê que ele deixa um pequeno manual para nós, como discípulos. Então, o milagre foi para a multidão, mas foi também para os discípulos dele e é hoje para nós. O que Jesus espera da vida de um discípulo? Primeiro, preparação. A gente precisa preparar-se para a obra, a gente precisa preparar para quando a gente encontra com as pessoas que estão à nossa volta, a gente entenda que eles vão estar acelerados, desesperados, correndo. E você vai ter que, de alguma forma, estar ali acompanhando eles, mas você precisa desacelerar, você precisa se preparar. Você precisa ter comunhão com a sua família estendida, ter a sua comunhão com Deus para você se preparar. Senão, a multidão te leva. Em vez de você influenciar, você é influenciado. 2, conexão. Você tem que intencionalmente conectar-se com as pessoas. Vou fazer uma propaganda para o pastor. Domingo missional não é domingo descansional. É domingo relacional. Aproveite o seu domingo, acorda um pouquinho mais tarde, toma um café gostoso com a família, escuta a pregação e vai se relacionar com alguém. E você não se relaciona quando você está aqui. Conecte-se com as pessoas. Quando você começa a desacelerar, começa a surgir oportunidades na sua agenda de tomar cafezinho com um colega de trabalho, de dar um sorriso para a moça do supermercado que te atende. Muitas vezes você
paga a conta, passa, e você, se perguntar, você prestou atenção na pessoa que te atendeu, você nem lembra se foi homem, se foi mulher, se era cabeludo, careca, você nem olhou o caixa do supermercado que naquele momento te serviu. Às vezes aquela pessoa precisa de um sorriso teu. Terceiro, o envolvimento. Você tem que também intencionalmente se envolver na obra que Deus está fazendo. Você não sabe qual vai ser o próximo passo, você não sabe qual é o plano de Deus. Mas você pode se disponibilizar e se dispor a ajudar a Deus. Tem que se envolver, tem que se comprometer. Então, os espaços que você vai gerar durante essa desaceleração vai te dar oportunidades para se envolver na obra de Deus. Servir o povo. Não foi Jesus que entregou o lanchinho na mão de cada um. Foram os próprios discípulos. E o quarto, a gratidão. Vamos ser gratos pelo que a gente tem. Vamos ser gratos pelos recursos que Deus colocou na nossa mão. Jesus não orou pela multiplicação. Jesus deu graças a Deus pelo que ele tinha. E Deus realizou o milagre. Jesus realizou o milagre. Queria que você agora se aquietasse, voltasse um pouquinho e perguntasse primeiro para Deus. Tentasse responder: quem sou eu na multidão? Eu tenho fome de quê? Como eu posso fazer para gerar espaço na minha vida, para eu poder me conectar com as pessoas, para eu poder me envolver naquilo que Deus está fazendo, para eu esquecer um pouquinho daquilo que eu quero fazer e entender o que Deus quer que eu faça. Pelo que eu tenho que agradecer a Deus? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos pelo milagre das nossas vidas, pelo milagre que tu tem efetuado em nós, Senhor, através da tua palavra, através do teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por essa família estendida que nós temos para caminhar conosco, para compartilhar conosco a cada dia. Move o nosso coração, Senhor, para que nós possamos enxergar os milagres que tu quer realizar. E que nós possamos nos colocar nas tuas mãos, para que tu nos alimente, para que nós possamos alimentar esse mundo em todas as suas carências, Pai, através de ti. Faz um milagre na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, humildemente. No nome de seu Filho Jesus. Amém.